Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é sobre teletrabalho e trabalho em regime híbrido, né, que agora foi regulamentado aí pela MP 1108, super recente, de março de 2022, e isso já vinha acontecendo, porém não de forma regulamentada, então agora nós temos uma maior segurança jurídica. Certo? Houve também essa regulamentação do teletrabalho já na reforma trabalhista, porém, com a pandemia, muita coisa aconteceu, muita gente foi realmente trabalhar, né, por exemplo, em home office, enfim. Então, ouve-se mais falar sobre o teletrabalho, né? Home office é uma das modalidades aí. Enfim, o que é o teletrabalho? Tele de longe, então é uma forma de trabalho, né? Subordinado também, porque a gente está falando aqui de trabalho em regime de CLT, e que é exercido à distância, né? Por meio, né, da utilização aí de equipamentos e ferramentas de telecomunicação. Dentre eles, mecanismos digitais, como softwares, eletrônicos, como computadores, e mecanismos de comunicação, né, que são telefone, e-mails, enfim, SMS e outros aplicativos aí que as empresas utilizam, tá? O teletrabalho, ele é tido como um regime de exceção, né, por conta da questão da delimitação aí das 8 horas, é uma espécie, então, de trabalho externo, né, e ainda que parte das atribuições daquele empregado seja exercida dentro da sede da empregadora, tá? Então não é porque, preciso comparecer ali numa reunião, tal vez ou outra, que descaracteriza a questão de ser um teletrabalho, certo? É importante aí, novamente, vamos frisar a questão de precisar existir uma atenção na redação do contrato de trabalho, né? Porque ali deve constar onde o empregado deve trabalhar, né? De que maneira ele deve exercer aquela atividade, né? Então, a redação das cláusulas aí do contrato de trabalho é bem importante. E tem as questões de alteração de regime, né, Cláudio, que também é importante aí para as empresas ficarem de olho para não terem maiores problemas, né? Sim, esse tipo de contrato ele é regido pelo que está consta na medida provisória, mas é no acordo individual que você vai estar estabelecendo com o seu colaborador que você vai colocar todos os detalhes. Aí é importante colocar essa questão de equipamentos, essa questão de horário, é importante também que seja avaliada as questões de medicina e saúde ocupacional. Exato. Porque uma coisa é no ambiente de trabalho presencial, no ambiente de trabalho remoto, então isso se torna muito diversificado para a empresa e distante. Mas mesmo assim tem que ter lá o acompanhamento ergométrico e de situações que possam estar acarretando algum tipo de acompanhamento dessas empresas de saúde e medicina ocupacional. Super complicado, né, Cláudio? Porque se a gente pensar aí a questão de doenças ocupacionais, acidente de trabalho, né, ali Sim. bem... Questões de custo do empregado, às vezes você não percebe ter uma internet, ter uma telefonia, o mais básico que é uma energia elétrica, os equipamentos também, a empresa tem que ter uma certa cautela, porque dependendo dos equipamentos, o funcionário tem que se comprometer em manter aqueles equipamentos em boa conservação, entendeu? Exato. E tem também as questões aí de softwares, né, ali que a empresa disponibiliza dentro do equipamento, que também são um perigo, de repente, se isso não tiver muito bem alinhado,
pode resvalar aí, que não é o tema de hoje, mas pode resvalar na LGPD também, porque sempre tem um fator humano aí quando há um incidente de vazamento de dados, por exemplo. Isso nos regimes aí de teletrabalho. Sim, porque toda essa movimentação de dados, né, ela precisa ser muito bem segura, muito bem segura. Que nós que trabalhamos com dados de trabalhadores, talvez, sei lá, uma bobeira na proteção desses dados pode gerar um questionamento voltado à proteção desses dados pela LGPD. Exato. Currículos, a própria contratação, rescisão contratual, férias, nós movimentamos uma quantidade de dados assim, bem relevantes para a LGPD. Exatamente. Hoje em dia está um perigo, né? Porque, não querendo fugir aí do assunto, mas até a fase antes da contratação precisa ser olhada, que é a questão do currículo e tal. E em grandes empresas, as questões de algoritmos também, porque ali, conforme está previsto para ser analisado, tem que tomar bastante cuidado para não haver, por exemplo, uma eliminação de um currículo por conta de um dado que seja até mesmo discriminatório, né? Então, a fase contratual, pré-contratual ainda também vem aí. Porque aí cai naquela abrangência toda, né? Você tem que tomar cuidado na hora que você vai divulgar a vaga, porque mesmo dentro dos critérios que a empresa precisa, ela não pode colocar que ela precisa de uma pessoa, limitar a idade da pessoa, ela não pode colocar que precisa de uma pessoa com experiência de 1, 2, 3 anos. Isso ela vai fazer dentro de um processo seletivo, mas não pode estar fazendo de forma pública. E são questões que, assim, cabe observação. Sempre tem que conversar aí com os departamentos jurídicos internos, externos, com a contabilidade, para não resvalar nisso daí, né? Sim. Tem as questões aí também a gente falou então um pouquinho de teletrabalho e também falando da MP sobre o trabalho em regime híbrido. Né? Híbrido, então, um pouco teletrabalho, um pouco na empresa, né? E aí a gente pode ver, são várias regras, tá? Tem aí as regras já do teletrabalho inseridas pela reforma trabalhista e do regime híbrido pela medida provisória, tá? Lembrando, né, Cláudio, que as questões, assim, quando elas são inseridas no ordenamento jurídico por meio de medida provisória, existe todo um trâmite, né, da medida provisória para ver se ela vai ser convertida em lei ou não. O que não traz insegurança jurídica, não, porque essas regras inseridas pelas medidas provisórias, elas valem enquanto a medida provisória estiver valendo, ainda que ela não venha se converter em lei. Caso ela venha se converter em lei, aquilo integra, né? Exato. Não, se for convertido em lei, prorroga-se. Se não for convertido em lei, perde eficácia, porém regula aquelas situações enquanto ela estava vigente. Então, isso é interessante da gente sempre bater nessa tecla. Acho que é isso sobre teletrabalho e trabalho em regime híbrido, porque tem várias coisas que a gente poderia ressaltar, as questões dos equipamentos, das despesas, das questões de contrato escrito, tanto para colocar o trabalhador em teletrabalho, como também a questão de alteração para regressar, né, para o presencial. Aí uma especial atenção que a gente até coloca aqui no material, que aí fica um pouco diferente, precisa olhar com bastante cautela. As questões aí que o empregador também precisa fazer essas instruções
ao empregado de uma forma muito ostensiva em relação ao que você disse, saúde, segurança e medicina do trabalho, né? Justamente para ele não, de repente, estar gerando um passivo oculto aí, isso, trabalhista. Presencialmente tem como ter um acompanhamento. Quando isso vai para a parte de teletrabalho, então tem que ter essas cautelas, porque já não tem a mesma facilidade. E questões de retorno também, entendeu? Sim. A hora que esse trabalho telepresencial não for mais interessante para a empresa, ele tem que deixar bem claro dentro de um contrato de trabalho, dentro desse acordo que ele fez, as questões de custo. Porque Exato. Isso, em muitas situações, isso levou uma economia para o trabalhador. E quando isso for revertido, isso vai deixar de existir, talvez com custo, com locomoção, depois tem questões de alimentação e qualquer outro tipo que possa surgir. Lembrando que ainda essa medida provisória, ela coloca, né, que deve ser conferida uma prioridade para ser colocado aí no regime híbrido, e trabalho remoto e teletrabalho, enfim, os empregados com deficiência e também empregados e empregadas com filhos ou crianças sob sua guarda até os 4 anos de idade, tal. Então, assim, são várias regrinhas ali. Criaram uma prioridade. E também eles colocaram, que eu achei interessante, a possibilidade de estagiários e menores estarem inseridos também nessa forma de trabalho. Exatamente. É bem importante, né? E assim, essa comunicação entre empregado e empregador, especialmente aí nessas, podemos dizer, novidades, precisa existir, né? Essa comunicação bem clara, porque, por exemplo, até a própria lei fala que o empregado ele deve assinar um termo de responsabilidade e ele deve se comprometer a seguir aquelas orientações fornecidas pelo empregador, né? Então, vamos lá. Não é simplesmente assinar um termo, né, pessoal? É explicar, treinar, fazer com que o empregado entenda. Não é simplesmente assinar algo que não está entendendo exatamente o sentido e o alcance daquelas instruções. E todas essas instruções, quando nós falamos em termos, em acordos, tem que levar em consideração que isso trata-se de uma alteração do contrato de trabalho. Exato. Entendeu? Então, tem aqueles critérios lá do artigo 468. É prejudicial para o funcionário, ele concorda, vai trazer algum prejuízo direto ou indireto? Não vai. Então, isso é válido juridicamente. Quando algum desses critérios já não são cumpridos, aí pode encontrar algum tipo de problema nesse sentido. Exato. Mas nessa seara trabalhista, esse relacionamento claro e dialogado, às vezes, em algumas situações, é a melhor forma preventiva. Com certeza. É a melhor forma preventiva. Com certeza. Prudência e cautela. Aí também com o que é falado, o que é acordado, enfim. E a busca de um profissional também, né? Porque, sim, às vezes, para nós, o que é muito simples e rotina, não seja para o empregador. E para eles, muitas vezes, o que interessa é o resultado financeiro. Financeiro é o que ele busca. Claro, ele deve ter alguma equipe, profissionais para cuidar disso, mas a atividade dele, às vezes, não dá a possibilidade dele dar tanta atenção para essas situações de contratação. E é onde ele tem que buscar um pessoal qualificado para isso. Com certeza, Cláudio. É isso mesmo. Pessoal, sobre teletrabalho, trabalho em regime híbrido, era isso que nós gostaríamos de passar. Tem muito mais detalhes aí no material. E quem gostou, curte, compartilha. No nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho em domingos e feriados. Até porque tem aí várias alterações que foram introduzidas pelo decreto aí de 2021,
Então, precisamos ficar bem atentos. Obrigada.